Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é capacidade civil. Para a gente entender exatamente o que significa a questão da capacidade civil, nós temos que partir de uma divisão básica de todos os direitos que nós temos. Nós temos personalidade civil, por isso nós temos direitos. E existe uma divisão básica entre esses direitos. E qual é, então, a divisão de direitos que nós temos? Quais são esses dois grupos de direitos que são fundamentais nós entendermos nesse instante? Os dois grupos de direitos que nós temos são os direitos patrimoniais, aqueles que têm valor econômico, e os direitos não patrimoniais, aqueles que não têm valor econômico. Então, o direito patrimonial é aquele que eu posso pôr um preço, ele tem um preço. O direito não patrimonial é aquele que simplesmente não tem um preço. Quando nós falamos dos direitos patrimoniais, é o tema da nossa aula de hoje, nós vamos estudar que eles são regulados por essa capacidade civil. Os direitos não patrimoniais, que nós vamos estudar em outro momento, eles têm um nome técnico, um nome científico chamado de direitos da personalidade. Esses direitos da personalidade, nós vamos ter boas aulas a respeito deles, mas o que nos interessa nesse instante é somente os chamados direitos patrimoniais, aqueles que têm um preço, aqueles que têm um valor econômico, e que são, por isso, regulados por essa capacidade civil. Para compreender essa capacidade civil, nós temos que interpretar bem esse gráfico que está na frente de vocês, certo? Então, olha só, nós estamos falando, primeiramente, de direitos patrimoniais. Então, todas aquelas teorias de início da personalidade civil, teoria concepcionista, teoria natalista, teoria da personalidade condicionada, elas não se divergem a respeito disso. Todas estão de acordo, exatamente de acordo com o que está nesse gráfico. A briga deles é só com relação aos direitos que não têm valor econômico, aos chamados direitos da personalidade. Então, o que acontece? A pessoa nasceu com vida. Quando ela nasce com vida, do 0 aos 16 anos, a lei a chama de menor absolutamente incapaz. O que isso quer dizer? Que a lei despreza a vontade desses menores de 0 a 16 anos para gerenciar o próprio patrimônio. A lei entende que eles não têm lucidez, não têm discernimento, essa que seria a palavra melhor, mas é a questão, não tem juízo, não tem uma lucidez para administrar o próprio patrimônio. O termo correto seria, não tem discernimento. Então, o que a lei faz? A lei dá um representante para esse incapaz, tá certo? Esse representante, normalmente, são seus pais. E se os pais já são falecidos ou perderam o poder de familiar, né? Mas principalmente no caso de pessoas falecidas, eles têm um tutor que substitui esse representante, tá certo? Então, toda pessoa, quando nasce com vida, ela tem o que se chama capacidade de direito. Outros autores chamam capacidade de gozo, tanto faz usar um como o outro. Isso, então, todo ser humano tem. Não existe a figura da incapacidade de direito ou incapacidade de gozo, que seria eu dizer para uma pessoa que ela não teria direito a ter direitos patrimoniais, o que é absolutamente incompreensível. Então, a capacidade de direito todo mundo tem, todo mundo. E isso dura do 0 aos 16 anos. Se esse jovem, né, do 0 aos 16 vai fazer um contrato, por exemplo, ele pode ser autor do contrato, mas quem assina o contrato são seus pais. Ele não assina, porque ele não manifesta a sua vontade no negócio. Chega aos 16 anos, nós entramos numa fase de transição. A lei olha de novo para esse jovem e fala o seguinte, olha jovem, você já tem uma vivência, né? Então nós estamos na hora de começar a considerar a sua vontade. E dos 16 aos 18, eles são chamados de menores relativamente capazes ou relativamente incapazes, tanto faz. A lei fala em relativamente incapaz, mas tanto faz usar uma expressão ou a outra. Então, o que acontece nessa fase dos 16 aos 18 anos? A lei considera já a vontade desse jovem. Então, fala assim, jovem, você vai participar dos contratos que envolvem o seu nome. Só que você vai ter que ser ajudado por alguém.
E esse ajudado a lei chama de assistência. Isso quer dizer o seguinte, que dos 16 aos 18 anos, todos os negócios que são feitos com relação ao patrimônio desse jovem, o jovem assina, o jovem participa, mas o seu pai tem que participar junto. Então os dois têm que entrar no acordo, porque se o menor quiser um contrato e o pai não quiser, não tem. Se o pai quiser fazer um contrato e o menor não quiser, também não tem contrato. Eles têm que entrar em acordo, tá certo? Então essa é a questão, uma das questões principais da diferença. Antes dos 16, o pai decide o que é melhor para o patrimônio para o filho, desde que não tenha lesado. O pai tem que prestar contas a respeito disso. Dos 16 aos 18, a lei já entende que a vontade dos dois é necessária. Então, quando se tem, olha só, nasci com a capacidade de direito, todo mundo tem. Lá aos 18, eu adquiri a capacidade de fato, tá certo? Quase todo mundo adquire. Existem algumas pessoas que não adquirem essa capacidade de fato, tá certo? Por exemplo, aquelas pessoas que têm um problema, né, de desenvolvimento e não conseguem manifestar a sua vontade. Mas a maioria das pessoas tem, e quem tem pode perder. Imagina uma pessoa que passa a sofrer de esquizofrenia, por exemplo. Então, quem tem a capacidade de fato pode perder, tá certo? Então, a regra é que as pessoas tenham a capacidade de fato, a capacidade de administrar sozinho o seu patrimônio. Mas mesmo aquele que já tem, ele pode perder. Então, se eu tinha capacidade de direito, quando eu nasci, todo mundo tem. E se eu adquiri a capacidade de fato aos 18 anos, como a maioria das pessoas adquire, eu tenho, então, o que se chama capacidade civil plena. Capacidade civil plena, o sujeito plenamente capaz no nosso direito, é aquele que tem a capacidade de direito, e isso todo mundo tem, e adquiriu aos 18 anos a capacidade de fato ou capacidade de exercício, são termos sinônimos, certo? Então, a maioria das pessoas possuem a capacidade civil plena após os 18 anos. E o que é o Instituto da Emancipação? Essa é uma figura diferente, tá certo? Porque é adquirir a capacidade de fato, que vocês estão vendo aí aos 18 anos, em um momento anterior, normalmente a partir dos 16 anos. Então é trazer essa barrinha da capacidade de fato para um momento anterior aos 18 anos. Isso que é emancipação. Existe possibilidade de ser emancipado antes dos 16 anos? Existe duas possibilidades, sim, que nós vamos estudar mais para frente. Mas é isso que a gente precisa guardar agora. O que é o Instituto da Emancipação? Trazer a capacidade de fato para qualquer momento anterior aos 18 anos. Então, como eu já disse para vocês, capacidade de direito todo mundo tem, surge com a vida, não importa se é teoria natalista, personalidade condicionada ou teoria concepcionista, todo ser humano adquire a capacidade de ter direitos patrimoniais com o nascimento com vida. Certo? É do momento do nascimento com vida para frente. Aos 18 anos, ela adquire a capacidade de fato. Nem toda pessoa tem e quem tem pode perder. Certo? E quando não se tem essa capacidade de fato, é o que nós chamamos da incapacidade. Eu só faço esse alerta para lembrar, não existe a questão da incapacidade de direito. Todas as vezes que a gente interdita alguém, e tem se usado agora evitar a expressão interditar, mas só para ficar claro, todas as vezes que a gente interdita alguém, nós estamos tirando dela a capacidade de fato. Então, quando se pede judicialmente a interdição de um ser humano, é tão somente para tirar essa capacidade de fato. E já vou adiantar para vocês, a interdição hoje tem o exclusivo intuito de proteger o patrimônio, nada mais do que isso. A importância disso ficar tão claro que eu faço de novo a questão de uma resumo, né? Então, capacidade de direito, hoje gozo, todo ser humano tem, tá certo? Então, é a capacidade de eu ter direitos patrimoniais, direitos e deveres, mas principalmente direitos. Capacidade de fato ou de exercício é a capacidade de eu administrar, tá certo? Administrar sozinho esses bens patrimoniais. Nem todo ser humano possui. A regra é que tem, tá certo? Aos 18 anos ou antes, no caso de emancipação.
Mas mesmo quem tem pode eventualmente, por motivos outros, perder a capacidade de fato. E a incapacidade é a tal da incapacidade de fato ou de exercício, tá certo? Lembrando mais uma vez, ela existe para proteger os bens da pessoa, não propriamente a pessoa. Não há um remédio para a proteção da pessoa, mas do seu patrimônio. A preocupação com a pessoa é só em segundo plano. Agora uma outra figurinha que a gente precisa saber. Isso vai ser importante não só para o direito civil, mas também até para quando vocês estiverem estudando o direito processual. A figura da legitimação. Legitimação, pessoal, é uma coisa bem simples. É que para praticar determinados negócios jurídicos, determinados contratos, a lei não se contenta que eu tenha só a capacidade de fato ou de exercício, tá certo? Que esses são sinônimos. A lei me pede alguma coisa a mais. Não basta que eu tenha capacidade civil plena. A lei me pede para praticar alguns tipos bem específicos de contratos, que eu tenha algo mais, que eu tenha uma qualidade a mais, tá certo? Então, só para dar exemplo, são coisas que vocês vão estudar no futuro, mas para ficar bem claro isso, quando você estiver estudando direito de família, por exemplo, lá no artigo 1647, fala o seguinte: olha, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens. Então, o que uma pessoa casada, exceto aqueles que são casados no regime da separação absoluta, o que eles precisam ter? Imagina que uma pessoa casada queira fazer uma doação ou ser um fiador. Se ele fosse solteiro, ele podia fazer a doação, ser o fiador, sem problema nenhum, porque tinha capacidade civil plena e isso era suficiente. Então, um jovem de 18 anos, que já tem a capacidade civil plena, o que acontece na maioria das vezes, se ele quiser fazer uma doação, se ele quiser fazer uma venda, se ele quiser prestar uma fiança, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele já é capaz de administrar o seu patrimônio. Mas se essa pessoa se casou, aí a lei fala, peraí, precisa de algo mais, que no caso é a autorização da sua esposa. Certo? Sua esposa ou marido, tanto faz. Isso é um caso de legitimação. Não basta eu ter a capacidade civil plena. A lei me pediu alguma coisa a mais, que era a assinatura da minha esposa. Então, se eu sou casado, eu tenho a minha capacidade civil plena, sem problema, mas para ser um fiador, para dar um imóvel, vender um imóvel, eu preciso da autorização da minha esposa. E não é só nesses casos, não são só nesses casos. Vocês podem ver que nós temos 4 incisos aí, isso é para qualquer um desses casos, a não ser que seja o regime da separação absoluta de bens. Outro caso, se não ficou muito claro aqui, a questão da venda de um pai para o seu filho, venda de ascendente para descendente. Esse pai tem capacidade civil plena? Sim, tem. Ele pode vender um imóvel, um bem, para qualquer pessoa no mundo? Pode, com exceção do seu filho. Se ele for vender para o seu filho, lá no artigo 496, vocês vão estudar isso no direito dos contratos, ele precisa da autorização da esposa e dos filhos, senão esse contrato vai ser considerado inválido. Tá certo? Então, essa é a questão. Ele pode fazer a venda para quem ele quiser no planeta, exceto para um filho seu, se ele tiver irmãos. Então, ele precisa da autorização dos irmãos e da autorização da esposa. A razão disso, pessoal, é só para evitar fraude na partilha de bens, porque normalmente esse bem que é doado, ele pode doar um bem para um filho, mas esse bem que é doado é descontado depois na herança, tá certo? Para que todos os filhos recebam igual. Então, essa doação de um pai para filho, normalmente, eu sei que tem exceções, normalmente é considerada uma antecipação da herança. Então, isso é para evitar que o pai e esse filho simulem, falsifiquem uma compra e venda. Então, os outros vão servir de testemunhas, tá certo? Então, é um caso a mais de legitimação. Para vender para o seu filho, e não basta a questão de ter capacidade civil plena, ele precisa de algo mais, que é a autorização dos irmãos desse filho e da esposa, certo? E outra coisa bem básica, é lá no artigo 1521 que fala que não podem casar, inciso 6º, as pessoas casadas.
Qualquer pessoa pode se casar no mundo, tá certo? Mas a pessoa casada não tem essa legitimação, tá certo? Então, se ela quer se casar, a pessoa casada quer se casar de novo, ela tem que divorciar para adquirir esse direito. As pessoas casadas não têm legitimação para casar novamente. São pessoas que têm capacidade civil plena, mas não podem mais praticar esse ato do casamento, certo? Esse ato do casamento não lhes pertence novamente. O nosso próximo passo é estudar quem são essas pessoas que têm capacidade absoluta e incapacidade relativa. Para o nosso direito, a única figura de incapacidade absoluta que nós temos é o menor de 16 anos. Qualquer outra pessoa que não tenha o seu discernimento completo será considerado incapaz relativamente. Certo? Então a questão da incapacidade absoluta só existe uma figura, menores de 16 anos. Os autores, quando vocês forem estudar isso nos livros, os autores vão chamar de menores impúberes, tá certo? Então essa é a nomenclatura que se dá a esses menores de 16 anos. Então, só repetindo, a lei desconsidera a vontade desses menores para a questão de direitos patrimoniais. Por isso que a lei nomeia para eles um representante. Representante é alguém que vai agir no lugar dele, tá certo? Que normalmente são os pais, na falta dos pais, então é a figura do tutor que vocês já devem ter ouvido falar. E o mais interessante, se não se tratar de direito patrimonial, direito de cunho financeiro, a vontade desse menor de 16 anos é considerada, desde que ele tenha lucidez para praticar o ato, certo? Ou, por exemplo, o termo até não seria, tecnicamente, não seria lucidez. É lucidez, sim, mas o termo técnico que a doutrina usa, que a lei usa, é discernimento, tá certo? Mas só para ficar bem claro, se ele não tiver lucidez, não tiver clareza, não tiver discernimento para praticar um ato que não é direito patrimonial, ele não vai praticar. Mas se ele já tiver lucidez, é bem possível que a lei o proteja na sua manifestação de vontade. E isso que eu estou falando para vocês é inclusive matéria do enunciado 138 do Conselho da Justiça Federal, onde fala que a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inciso 1º do artigo 3º, ou seja, a vontade dos menores de 16 anos, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais. São aqueles direitos da personalidade que nós já falamos, aqueles direitos que não têm valor econômico, desde que demonstrem discernimento suficiente para tanto. Então eu tenho que levar em consideração a vontade de um jovem de 15, 14, 10 anos, se ele tem lucidez para praticar aquele ato, tá certo? Mas é um ato que não é patrimonial. Só para dar um exemplo, quando vocês estiverem estudando o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, o artigo 45, por exemplo, fala o seguinte, que em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, também será necessário seu consentimento. Isso quer dizer o seguinte, a lei já presume que a partir dos 12 anos, aquela criança que está entrando na juventude só vai ser adotada se ela aceitar, se ela quiser. Nenhuma pessoa no mundo pode obrigá-la a ser adotada contra a vontade dela. Se ela mora numa casa de abrigo e fala assim, não quero ser adotado, ela não vai ser adotada e não tem o que fazer. Isso quer dizer que o menor de 12 anos pode ser adotado contra a sua vontade? Também não. Acontece que nesses casos vai se fazer um estudo para saber por qual motivo está havendo a recusa, tá certo? Então vai se estudar esse caso mais aprofundadamente. Então mesmo um jovem de 10 anos, se ele não aceitar a família que está pretendendo adoção, e ele tiver lucidez com relação a isso, ele não vai ser adotado, tá certo? Então só tem uma presunção que a partir dos 12 anos de idade, aí a vontade dele tem que ser respeitada mesmo, sem qualquer dificuldade nessa questão. E menos de 18 anos, tem que se analisar o caso concreto, tem que se trabalhar a criança para que ela aceite a adoção, mas também não se vai fazer uma adoção contra a vontade da criança. Bom, então se
os absolutamente incapazes são só os menores de 16 anos, quem são esses capazes relativamente ou incapazes relativamente, tanto faz. O rol é um pouquinho maior. São eles os maiores de 16 e menores de 18 anos, ou seja, aqueles jovens que têm 16 e 17 anos, os ébrios habituais, ou seja, os alcoólatras, os viciados em tóxicos, os dependentes químicos, no caso, aqueles que, por uma causa, seja transitória, seja permanente, não têm condição de manifestar a sua vontade, e a figura dos pródigos. Existe um parágrafo único aí que fala a questão da capacidade dos indígenas. Agora nós não podemos falar mais índios, são indígenas, que será regulada por legislação especial. Essa legislação especial existe, é o Estatuto do Indígena, mas não é matéria do nosso estudo. Nós vamos falar muito brevemente sobre essa figura dos indígenas. Então, só para recordar, quando nós estamos falando relativamente dos relativamente capazes ou relativamente incapazes, lembrando, a vontade deles é considerada, mas eles precisam ser auxiliados, precisam ser assistidos, esse é o termo que a lei usa, para que possam ter validade os seus negócios jurídicos. Então eu tenho que somar a vontade do menor com a vontade do seu representante. Então, a sua vontade também é considerada para aspectos não patrimoniais, aqueles direitos da personalidade, tá certo? Então, nós vamos citar, por exemplo, alguns atos que esse menor de 16 anos, esse maior de 16 anos e menor de 18 anos, que a lei normalmente chama ele, a lei, a doutrina de menor púbere. Menor impúbere é menor de 16 anos. Menor púbere é o maior de 16 anos. Então, alguns atos que eles podem fazer, por exemplo, eles podem exercitar o voto. E o dia, eles tiram o título de eleitor, e o dia que vai para uma cabine de votação, no dia da eleição, ele age sozinho, ele não pode ser auxiliado pelo seu assistente, pelo seu pai, pela sua mãe ou pelo seu tutor. Isso não existe, isso é um ato que ele faz sozinho. A presença dele na cabine de votação é individualizada. Ele é que vai lá sozinho fazer a votação. Os outros atos que eles podem praticar, nós vamos analisar conforme formos desenvolvendo a matéria. Então, primeiro, maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os chamados menores púberes, tá certo? Então, é aquilo que nós já falamos. Precisa somar a vontade do menor com a vontade do seu genitor, do seu representante, que pode ser também o tutor. Só uma curiosidade, se eu entrar com uma ação contra um jovem de 16 ou 17 anos, eu tenho que mandar citá-lo do processo, tanto ele quanto o seu pai. Se no decorrer do processo há uma intimação, a intimação tem que englobar tanto o jovem de 16, 17, quanto o seu pai, sua mãe ou o seu representante, o seu assistente legal, desculpe. Certo? Então precisa atuar os dois juntos. Então, essa é uma questão interessante. Outros casos que esse jovem de 16 a 18 anos pode fazer. E digo, pode fazer, tá certo? Porque não é uma questão patrimonial. Ele pode, por exemplo, ser testemunha. O artigo 228 do Código Civil fala claramente que ele pode ser testemunha. Ele pode casar. Ah, mas professor, mas deve ter alguma coisa errada, porque eu conheço alguém que foi casar e tinha 16 ou 17 anos, e o pai foi lá no cartório assinar. Na verdade, pessoal, isso acontece no processo de habilitação para o casamento. Então o pai assina dizendo que não tem nada contra o casamento, que o pai autoriza a questão do casamento. É isso que o pai faz. Isso é no comecinho do processo de habilitação. O processo corre no cartório de registro civil e depois é dada uma certidão que ele está habilitado a se casar. No dia do casamento mesmo, pessoal, o pai não precisa nem estar presente. O ato do casamento é exclusivo desse jovem. Então esse jovem vai lá e assina o termo de casamento sozinho, o pai não participa, tá certo? Então o casamento pode acontecer de um jovem de 16 anos se casar sem assistência do seu pai. O pai só participa no momento anterior, é aquele processo de habilitação que vem antes do casamento,
certo? O artigo 666 do Código Civil, para quem é supersticioso, esse artigo não bate bem, né? Então, a questão, ele pode ser procurador de alguém, pode ser mandatário. Eu posso constituir um jovem de 16, 18 anos, eu posso constituir ele mandatário, mesmo que ele não tenha sido emancipado. Em um dos casos aqui que nós estamos falando de casos de pessoas que foram emancipadas. Pode fazer testamento, isso está lá no artigo 1860 do Código Civil. Mas, professor, o testamento não é questão patrimonial. Pessoal, testamento é uma declaração de vontade, pura e simplesmente, que inclusive não traz direitos para ninguém. Então, o jovem, a partir dos 16 anos, ele pode ir em um cartório, por exemplo, fazer um testamento público. Não tem problema nenhum. É perfeitamente válido, porque o testamento não está transferindo patrimônio para ninguém. Certo? Inclusive, ele faz o testamento hoje, pode revogar o testamento amanhã, depois da manhã ele vai e faz um testamento diferente, daqui 4 dias ele volta e cancela o testamento. Não tem problema a respeito disso, porque é só uma declaração de vontade e não cria expectativa de direitos em ninguém. Certo? O único detalhe, se ele vier a falecer, esse testamento vai ser cumprido. Mas nada de pensar que o testamento gera direitos para outras pessoas, porque não gera. Por isso que ele pode fazer. Se ele tem lucidez para fazer um testamento, ele pode fazer sem qualquer problema. Outra figura que nós temos, que são considerados relativamente incapazes, são os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, tá certo? O que a gente precisa notar nessa redação do artigo é que a lei se preocupa visivelmente muito mais com a questão dos viciados em tóxicos, com propriamente a questão dos ébrios habituais. Quando o Código Civil está falando dos alcoólatras, né, os ébrios habituais, o Código Civil qualifica isso como aqueles ébrios que são habituais. É aquela pessoa que bebe quase todo dia, e isso vai interferindo na vida dele, certo? Nós temos casos, né, nós temos umas pessoas estranhíssimas que chegam sábado, todo sábado, depois do trabalho, 4, 5 horas, eles começam a beber e vão bebendo até domingo à noite, e segunda-feira eles estão absolutamente sãos para exercer o seu trabalho, tá certo? Essas pessoas, por mais estranho que apareça, elas existem, tá certo? E são seres humanos sim, antes que alguém fale o contrário. Então, eu vou interditar uma pessoa dessa, mas de jeito nenhum. Isso que ela está fazendo todo final de semana? Mas isso tem causado prejuízo à vida dela? Não, não tem. Então, não seria o caso. O que a lei se preocupa é que com aquele alcoólatra que é habitual. Então, ele não bebe, por exemplo, só no final de semana. Ele tem uma necessidade de beber 2, 3, 4 vezes durante a semana. E isso influencia no seu trabalho. Isso causa um prejuízo para a sua família. Então, essas pessoas podem ser interditadas pelo perigo, né, que a lei vê dessas pessoas dilapidarem todo o seu patrimônio consumindo bebidas alcoólicas. Então precisa ser uma questão habitual, tá certo? E outro detalhe que eu estou falando para vocês, isso é para proteger o patrimônio, não é propriamente para proteger a pessoa do embriagado. Já quando a gente está olhando a questão dos viciados em tóxicos, vocês estão vendo aí que a lei não fala aquele que se vicia com constância. Não existe isso na lei. Basta que a pessoa seja viciado em tóxico. Então, qual que é a preocupação da lei? São duas. Primeiro, porque a lei já sabe, pela realidade, que os viciados em tóxicos tendem a ter agravado a situação cada vez mais, e depois eles pegam qualquer coisa que eles têm e começam a vender. Então, a ruína financeira para um viciado em tóxico, ela é bem provável, é uma realidade bem concreta. Então, não interessa se ele consome drogas 1 ou 2 vezes por semana. A partir do momento que existe uma dependência química, ele precisa, de tempos em tempos, consumir aquela droga, ele já se encontra em situação de ser interditado, certo? Então, mais uma vez, apesar assim, isso pode parecer cruel, gente, mas não é isso. A lei não está esquecendo das pessoas que são viciadas em tóxicos. A lei, existem remédios para proteger essas pessoas. Mas quando a gente está falando de capacidade civil, que ela perde a sua capacidade civil, né? Ela passa de civil plenamente capaz para uma capacidade relativa,
a lei está preocupada nesse instante com o patrimônio, para que a pessoa não fique na ruína. Então, só para não deixar dúvidas, tá certo? Ébrio habitual alcoólatra tem que ser frequente. Viciados em tóxicos não depende dessa frequência. Isso fica claro, então, que a lei se preocupa muito mais com o viciado em tóxicos do que com o ébrio habitual. E seja viciado em drogas, seja ébrio habitual, ou sejam os pródigos que nós vamos estudar na seguida, né? São aquelas pessoas que, se não forem detidas, gastam tudo que tem, tá certo? Todos esses casos, o objetivo é de proteção do patrimônio, não é de proteção da pessoa, certo? Por isso que é de uma certa forma equivocado eu pedir a interdição de uma pessoa para proteger um viciado em tóxicos ou um ébrio habitual, que ele não tem onde cair morto, que ele não tem um centavo no bolso, tá certo? Que é a pessoa que não trabalha, que não tem renda. Então, para que eu vou pedir a incapacidade dessas pessoas, se essas pessoas não têm patrimônio, nem a expectativa de ter patrimônio em curto prazo? Existem os remédios processuais adequados, e às vezes até internação compulsória, que é uma medida sempre excepcional, mas existem outros remédios que a lei dá para proteger essas pessoas. Mas não é o caso de se pedir a incapacidade, se pedir a interdição de uma pessoa que é ébrio habitual ou viciado em tóxicos ou pródigo para uma pessoa que não tem qualquer tipo de patrimônio, que não tem qualquer tipo de renda. Tá certo? Seria uma decisão judicial totalmente inócua. Não teria o menor sentido. Bom, inciso terceiro. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Pessoas que não possam exprimir a vontade, manifestar a vontade, por uma causa transitória. Pessoas que estão, as pessoas que estão em coma, tá certo? Então, as pessoas que se envolvem em uma embriaguez eventual, mas uma embriaguez que dura por um tempo razoável, porque também ninguém vai pedir a interdição de uma pessoa que tem uma embriaguez por um dia, 2 dias, tá certo? Então não é o caso, mas aquela embriaguez onde a pessoa tem algum problema, que aquilo ela dificilmente é encontrada sã, né? Então é questão realmente do viciado em álcool. Então essas pessoas são causas transitórias, tá certo? Então a pessoa em coma, ela vai acordar, ela vai sair do coma. Eu só não sei quanto, mas que ela vai melhorar, é muito provável que ela vai melhorar. Causas permanentes, gente, aí é diferente. A questão do esquizofrênico, é a pessoa que sofre do mal de Alzheimer, é um excepcional que ainda não tem o desenvolvimento mental completo. Elas podem se recuperar? Lógico que podem, tá certo? Existem casos que essas pessoas se recuperam sim, e não são raros. Mas a questão é a seguinte, a intenção é que isso dure muito, até que essa recuperação apareça, tá certo? São tratamentos bem prolongados. Então, existe, é o caso que a lei está falando, as pessoas que, por qualquer motivo, seja uma causa transitória ou permanente, não possam exprimir a vontade. Só toma cuidado com essa questão da causa transitória, porque isso precisa ser um tempinho, tá certo? Tem a pessoa que ficou bêbada hoje à noite, que eu vou lá e vou pedir a interdição dela, porque ela está bêbada naquele instante. Não é bem esse caso, tá certo? E o que a gente precisa chamar a atenção é que eu falei para vocês que os menores relativamente capazes, as pessoas relativamente capazes, elas têm que manifestar a sua vontade junto com o seu assistente. E aí vocês devem estar pensando, Roberto, mas uma pessoa que está em coma, uma pessoa que sofre de esquizofrenia, uma pessoa que está com Alzheimer, muito dificilmente, né, ela vai manifestar a vontade. A pessoa que está em coma não manifesta vontade nenhuma. Então, como é que se faz nessa situação? Esse é um caso excepcional, tá certo? Nesse caso aqui, apesar dele ser considerado relativamente capaz, o juiz vai analisar o caso e, dependendo da situação, o assistente pode manifestar a vontade sozinho, certo? É só vocês pensarem a pessoa em coma. Tem jeito, ela não vai manifestar vontade nenhuma. Então vai ser um caso que o juiz vai falar, olha, eu estou interditando, ele vai ser considerado relativamente capaz, mas eu vou dar poderes ao assistente, poderes parecidos com o do representante.
Ou seja, principalmente o poder dele agir sozinho em nome desse relativamente capaz, tá certo? Mas o juiz precisa declarar isso. Isso não se presume, tá certo? Então, essa é a questão. Eu coloquei duas jurisprudências aí só para chamar a atenção de vocês em dois detalhes. Primeiro, vamos supor que uma pessoa que sofre de esquizofrenia doa um carro para um terceiro e ele não estava interditado. E a interdição dele sai 6 meses depois. Não há nada que a família possa fazer, que o curador possa fazer para recuperar esse carro. Essa jurisprudência do STJ é justamente nesse sentido. A diferença é o seguinte: a partir da interdição para frente, existe a presunção de que tudo que esse esquizofrênico fizer vai ser inválido, tá certo? Já do ato para trás, aí não tem essa presunção. Então, compete ao curador provar que 6 meses antes da sentença de interdição, o esquizofrênico já tinha problemas de discernimento, que ele já não tinha um discernimento perfeito, para conseguir essa sentença favorável e anular a doação que foi feita. Então, o que existe? Do momento da sentença de interdição para frente, nós temos uma presunção que tudo que aquela pessoa que é relativamente capaz fizer é inválido. Da sentença para trás, aí depende. O curador vai ter que fazer prova que no dia do ato ele já não tinha o seu discernimento perfeito. A outra jurisprudência que eu coloquei aí é um alerta, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É o caso que uma família entrou, né, para pedir a anulação de atos, né, que um senhor de muita idade tinha feito, alegando que o fato dele ter muita idade lhe retirava a capacidade de discernimento, lhe retirava a capacidade civil plena. Então, se pediria não só a interdição, mas que os atos praticados anteriormente também deveriam ser anulados, porque ele era uma pessoa de muita idade. E aí o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu uma decisão brilhante e que diz o seguinte: a senilidade do testador por si só não favorece a pretensão dos herdeiros de anular as disposições de última vontade. Ou seja, o fato da pessoa ser simplesmente idosa não presume nada com relação ao seu discernimento. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Por mais velho que a pessoa seja, por mais idosa que a pessoa seja, a não ser que existam fatos concretos que demonstrem a perda do discernimento, ela é considerada perfeitamente capaz. Ela possui a capacidade civil plena até o dia do óbito dela, certo? Então não vamos presumir que os idosos, só por serem idosos, eles perdem a capacidade de gerir o próprio patrimônio. Isso é uma visão realmente só preconceituosa, não tem um mínimo fundamento legal. E a questão dos pródigos? Pródigos são aquelas pessoas, como eu já disse para vocês, que têm um desvio de comportamento, um desvio de personalidade, e que se eles não forem protegidos com relação a isso, eles ficam na miséria, tá certo? O caso mais conhecido que se tem são as pessoas viciadas em jogos. Então, viciado em jogos, ele tem discernimento para fazer tudo na vida, tá certo? A não ser controlar o próprio dinheiro, controlar o próprio patrimônio. Se a justiça não impedir que ele gaste esse dinheiro em jogos, tudo que ele ganha fica nos jogos, certo? Então, a questão do pródigo, então, é aquela pessoa que gasta tudo descontroladamente, tá certo? E se não for interditada, aí ela perde a questão da sua sobrevivência, ela fica na ruína, literalmente, tá certo? Então, a lei faz essa interdição e dá a ele um curador, alguém que vai gerir o seu patrimônio. Mas fora essa questão de gerir o seu patrimônio, o pródigo, como qualquer outro relativamente capaz, pode fazer quaisquer atos, outros atos civis, sem qualquer problema. Tá certo? Aí no finalzinho só fiz uma observação que não se nomeia curador, lógico, aos maiores de 16 e menores de 18 anos, tá certo? Porque eles já têm um assistente, que são seus pais, e na falta de seus pais, a figura do tutor, e aquelas pessoas que eu fiz o alerta também, que não possam exprimir a sua vontade por uma causa muito transitória.
pois é muito passageiro, tá certo? A pessoa que fica embriagada 1, 2 dias, nenhum juiz vai interditá-la por causa disso. Seria até uma forma de punição da pessoa, então não é o caso, tá certo? Tem que ser uma causa transitória? Tem, mas alguma coisa que dure relativamente no tempo. A gente sabe que isso vai acabar, mas não sabe exatamente quando. Então, são nessas situações que a gente fala a respeito da causa transitória. Tudo certinho? A questão do índio, pessoal, nós vamos falar muito rapidinho, tá certo? Vocês vão ter disciplinas específicas sobre isso, tá certo? Mas nós vamos fazer um comentário muito breve a respeito da capacidade do índio. E a primeira observação que eu faço para vocês é que nós tivemos uma alteração legislativa e a gente não usa mais a palavra índios para se referir a esses agrupamentos. O termo correto hoje são indígenas, certo? Então, cuidado em provas, em concursos, vocês escreverem índios. Índios não é a palavra mais adequada para se referir aos nossos indígenas. Qual foi a razão dessa alteração? A razão, pessoal, foi divulgar a cultura, né? Divulgar o índio brasileiro, né? Que agora se chama indígena. Até a palavra utilizada, índio, né? Foi feita uma pesquisa e se descobriu que índio refere-se àquele indígena que é natural da terra norte-americana, certo? E a palavra indígena significa aquele que é referente, aquele que é natural de uma terra, tá certo? Não especifica qual terra, mas é um natural de uma terra. Então, o que se fez foi tentar popularizar a figura do índio brasileiro, porque nossas crianças nas escolas têm muita ideia do índio norte-americano, poucas conhecem mesmo a figura do índio brasileiro. Mas a nossa pergunta é, como os indígenas, né, serão regulados por legislação especial, e essa legislação existe, o Estatuto do Índio, o indígena seria absoluta ou relativamente capaz? A questão se torna um pouco mais complicada pelo seguinte, só para a gente recordar. Absolutamente capaz, ele é representado, enquanto relativamente capaz é assistido, isso nós já estudamos. Futuramente, nós vamos aprender que o que o absolutamente capaz faz sem a representação é nulo. E o que o relativamente capaz faz sem assistência é anulável, tá certo? Então a diferença de um e outro, só para dar uma ideia para vocês, é que quando eu falo que algo é nulo para sempre. Ele surge nulo e vai morrer nulo. Não há nada que possa fazer para corrigir o problema que esse ato praticou, tá certo? E quando eu estou falando a questão do anulável, aí já a situação já é diferente. O anulável é anulável só por um tempo, tá certo? Se a pessoa não entra na justiça para pedir a invalidade do negócio, então aquele negócio com o tempo se torna perfeitinho. Então assim, nós nem pretendo que vocês entendam isso agora, nós vamos ter uma aula só para estudar essas diferenças, mas só que vocês saibam que o absolutamente capaz é representado, relativamente capaz é assistido, isso vocês já sabem. E a falta de representação acarreta nulidade, a falta de assistência acarreta anulabilidade. Estou fazendo essa explicação para que vocês possam entender o slide seguinte. Porque quando a gente vai ver a redação do artigo 8º do Estatuto do Indígena, lá está escrito, são nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tem havido assistência do órgão tutelar competente. Esse órgão tutelar, quem é que deveria prestar assistência ao índio? A FUNAI, tá certo? Mas olha só, a falta de assistência, como nós estudamos no slide anterior, deveria acarretar a anulação e não a questão da nulidade. E se eu falar que o ato é nulo, tá certo? Eu tinha que falar que quando o indígena não tivesse sido representado e não meramente assistido. Então, faltou muita técnica ao legislador do Estatuto do Indígena e isso nos deixa em dúvida, tá certo? Afinal, o indígena é absoluta ou relativamente capaz? Coisinha para a gente pensar, né? Então, se é nulo,
é absolutamente. Se a gente falar que ele tem que ter assistência, é anulável. O que a doutrina vê a respeito disso? Eu queria demais ter uma resposta para dar para vocês, mas na verdade nós temos duas correntes a respeito disso. Existem bons autores que entendem que os indígenas são absolutamente incapazes, e existem bons autores entendendo que eles são relativamente capazes, tá certo? Então essa primeira corrente fala que eles são absolutamente incapazes. Por quê? Porque o artigo 8º está falando em caso de nulidade. E aquela segunda corrente que fala que eles são relativamente capazes, fala que são relativamente capazes porque o mesmo artigo 8º está falando em questão de anulação. Está falando em questão deles serem assistidos pelo órgão competente, que é a FUNAI. Certo? Então essa questão ainda está em aberto, depende muito dos autores que vocês forem estudar. Se vocês querem a minha opinião, tá certo? Eu entendo que eles são hoje relativamente capazes, tá certo? Até porque nós estamos num movimento de excluir ao máximo os absolutamente capazes, tá certo? Achar que pessoas não têm condição de manifestar a vontade é uma forma cruel de se tratar o ser humano. Então, como nós estamos numa tendência de abolir os absolutamente incapazes, o único que resta, eu falei isso durante toda a nossa aula, o único que resta seria o menor de 16 anos, eu acredito sinceramente que a melhor doutrina é aquela que considera os indígenas como relativamente capazes. Se eles não puderem manifestar a sua vontade por algum motivo, nomeia-se um curador para eles, tá certo? Pode ser até a questão da FUNAI, né, que presta assistência a eles, e a FUNAI manifesta a vontade em lugar deles. Tá certo? Nós temos casos assim entre os relativamente capazes. Lembra que a gente estudou que existem relativamente capazes que não têm como manifestar a vontade? Então poderia ser um caso parecido. Então, entre as duas correntes, eu, professor Roberto, entendo que o indígena hoje é, sem dúvida, relativamente capaz. Mas, repito, como a lei é desse ano de 2016, nós vamos ter, não é desse ano, é do ano passado, mas entrou em vigência agora em 2016, nós vamos ter que esperar um pouquinho os doutrinadores reverem essa questão. Mas eu acredito muito seriamente, tá certo, que até em respeito à dignidade do indígena, eles serão considerados como relativamente capazes. Correto, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês mais uma vez, espero ter contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida, vocês têm meus contatos aí. Muito obrigado, pessoal.